Pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa uma aula de porcentagem. Essa será a nossa primeira aula. E nessa primeira aula a gente vai ver um pouco de curiosidades. Na Roma, no século IX, o imperador romano decretou a cobrança de vários impostos. Entre eles, o centésimo, cobrado sobre todas as mercadorias vendidas no mercado público. Esse centésimo deu origem a hoje ao que a gente chama de porcento. Porcento ou X%, como era chamado antigamente, ou XPC, até chegar no que a gente usa hoje, esse símbolo de porcentagem. No Brasil, a gente pode chamar de porcentagem ou percentagem. Tanto faz. Percentagem é o nome mais usado no português de Portugal e porcentagem mais no português do Brasil. Mas a gente pode chamar e escrever qualquer um dos dois. Tá tudo bem? Olha só. Taxa percentual. O que é uma taxa percentual? Taxa percentual é quando a gente escreve X%. Isso está escrito em forma de taxa percentual. E o que quer dizer X%? Um valor por cento. É a mesma coisa que x sobre 100, escrever em forma de fração. O próprio nome já diz porcento, então você vai botar sobre esse valor sobre 100. Por exemplo, 70% é 70 sobre 100. 25% é 25 sobre 100. E 5,7% é a mesma coisa que 5,7 sobre 100. Pessoal, quando eu tenho 70 sobre 100, eu também posso transformar em número decimal. Quando a gente divide por 100, eu vou ensinar uma dica para vocês, é só passar a vírgula duas vezes para a esquerda. Uma, duas. Então 70% é a mesma coisa que 0,70. 25% é a mesma coisa que 0,25. Eu estou passando a vírgula aqui, ó, duas vezes para a esquerda. E 5,7% é a mesma coisa que 0,057. Eu vou passar aqui, ó, a vírgula, mais uma vez, duas vezes para a esquerda. Passei uma vez e não tem nada do lado desse número, eu vou passar mais uma vez, mas eu vou imaginar que tem um zero. Então fica 0,057. Pessoal, a gente vai precisar saber transformar a porcentagem em fração e em número decimal. Ah, professor, por que eu tenho que transformar a porcentagem em fração e em decimal? Porque todo cálculo de porcentagem é feito com a fração ou com decimal. A porcentagem só é uma leitura facilitada. 70%, 25%, 5,7%. Então, com essa ideia que a gente já viu agora, a gente já consegue calcular a porcentagem de um determinado valor. Por exemplo, ó, 70% de 2.300. Isso é 70 sobre 100. O dia é vezes 2.300. Toda vez que tiver um dia na matemática, é uma multiplicação. 70% é 70 sobre 100. O dia é vezes 2.300. 2.300 sobre 1. Quando não tiver nada no denominador, numa multiplicação de fração, é 1 no denominador. Então aqui eu posso usar uma lei que a gente chama lei do corte ou lei do cancelamento. Os dois zeros do final do número eu posso cancelar com os dois zeros de baixo. Isso quer dizer que o que vai sobrar vai ser a multiplicação que eu farei. 70 vezes 23 e 1 vezes 1. E 1 vezes 1, que é 1. Isso quer dizer que vai ficar 70 vezes 23 sobre 1. E 70 multiplicado por 23 é 1.610. Se eu botar sobre 1, é a mesma coisa que 1.610. Beleza? Então isso quer dizer que 1.610 é 70% de 2.300. Ele é 70% de 1.300. Olha só, letra B, 55% sobre 100, né? De é vezes 240. Cancelo o zero do final, então eu vou ter que isso aqui é 55 vezes 24, dividido por 10. Você pode dizer que 55 vezes 24
é 1.320. E dividir por 10 implica em cancelar esses dois zeros. Então eu vou ter apenas 1.132. 132 é 55% de 240. Olha só, 1% de 24 vai ser 1 sobre 100. O dia indica vezes 24. E aqui eu tenho que 24 é 24 sobre 1. 24 vezes 1, 24. Sobre 100 vezes 1, 100. E quanto é 24 dividido por 100? 0,24. Que a gente acabou de ver. Quando divide por 100, anda duas casas para a direita. Anda para a esquerda, né? Duas casas para a esquerda. Esse número ele vai diminuir. 24 por 100 vai ficar 0,24. E 0,24, ele é 1% de 24. Observe uma coisa. 1% é a mesma coisa que passar a vírgula duas vezes para a esquerda. Quanto é 1% de 24? 0,24. Se eu passasse duas vezes a vírgula para a esquerda, 0,24. Então, o que a gente tem na letra D? 3,5% de vezes 14. Eu já estou ligado aqui. 14 sobre 1, professor. Beleza. Então, a gente vai fazer 3,5 vezes 14. Olha só, eu vou fazer esse cálculo porque tem algumas pessoas que não lembram como faz multiplicação com número decimal. 3,5 vezes 14. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 3 vezes 4, 12, vai o número 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Isso vai dar 7 mais 2, 9. E repete tudo 4. Agora observe, como tem um número decimal com uma casa, a gente vai ter que pular uma casa decimal aqui. O resultado de 3,5 vezes 14 é 49 sobre 100. Só que 49 sobre 100 é a mesma coisa que 0,49. Então eu tenho que 0,49 é 3,5% de 14. 0,49 é 3,5% de 14. Beleza? Olha só, como isso costuma cair no Enem. Como a gente pode resolver uma questão do Enem com o conteúdo que a gente acabou de aprender? Olha, o contribuinte que vende 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com as vendas das ações. 15% sobre o lucro, tá? Esse 15% vai ser multiplicado pelo lucro. O do aqui, ele faz o papel de di. É do lucro, de lucro. Então é vezes o lucro. Um contribuinte que vende 34 mil em ações custou 26 mil reais, que custou 26 mil reais, terá de pagar imposto de renda à Receita Federal o valor de, olha só, ele vendeu por 34 mil, mas custou 26 mil. Aqui é uma questão de interpretação, galera. 34 mil menos 26 mil vai dar 8 mil. 8 mil de quê? Esse 8 mil é de lucro. Lucro. Opa. Lucro. Certo? 8 mil de lucro que vai incidir 15%. Então a gente vai fazer assim, ó. 15 sobre 100 do lucro. Quem é o lucro? 8 mil. Pela lei do cancelamento que a gente acabou de ver, esses dois zeros cancela aqui embaixo. E 15 multiplicado por 80 vai dar 1.200. Ou seja, ele vai pagar R$ 1.200 à Receita Federal. Pessoal, vou pedir que você que esteja assistindo, inscreva-se no canal. Eu acho que essas aulas vão ajudar muito. Valeu, obrigado. Fui!